Bom dia a todos. Foram bem essa noite? Dormiram bem? Descansaram bastante? Renovados para mais um dia de aprendizado, de confraternização? Então vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, Senhor da vida, nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos, esses dias de companhias tão agradáveis, de temas tão instrutivos. Agradecemos por suas bênçãos que sentimos que foram derramadas sobre nós. E agradecemos pela companhia da espiritualidade, dos magnetizadores espirituais, que sabemos estiveram conosco e estarão ainda hoje, nos amparando, nos intuindo, nos passando essa força que sentimos dentro dos nossos seres. E nós, magnetizadores espíritas encarnados, com essa força, com esse amparo, prometemos que durante todo o ano levaremos conosco esse sentimento, essa vontade maior de prosseguirmos estudando, trabalhando para cumprirmos as nossas programações pré-reencarnatórias, que certamente, junto aos nossos mentores, fizemos para essa encarnação, de auxiliarmos os espíritos responsáveis pela condução da nossa humanidade, para fazermos uma pequena tarefa, que é colocar no coração de cada um essa vontade, essa força de seguirmos os ensinamentos de Allan Kardec na sua totalidade, resgatando esse dom maravilhoso, essa força, essa fonte de luz que é o magnetismo dentro da nossa amada doutrina. Obrigada, Senhor. Esteja conosco, assim como os seus mensageiros, durante todo esse dia. Obrigada, Pai, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. A comunicação. Desde o 5º M eu sofro bullying. Isso é bullying internacional, né? Mas caso de histoplasmose tratado com magnetismo. Há 4 anos e meio é onde tudo começa. 3 anos eu participei do Leão, em Natal, a turma do Jacomelo, onde eu estudei magnetismo, trabalhei como passista. Meu marido foi transferido para Natal, depois foi transferido para Goiânia. Tem 1 ano e meio que eu estou em Goiânia. Comecei há mais ou menos 1 ano no Grupo Fraterno Espírita. Ali está a nossa imagem da nossa querida Goiânia, sua bandeira, a cidade já preparada para receber todos.
Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o quadro diversificado de tratamento. Nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico do paciente, definições, tratamentos e técnicas aplicadas, experiência durante o tratamento. Nessa instituição, o Grupo Fraterno Espírita, eles não conheciam o passe magnético. Eles estavam precisando de uma pessoa para auxiliar num curso de passe. Eu já o conhecia, porque eu já morei em Goiânia durante 6 anos. E aí, cheguei e participei. E ali, fui falando algumas coisas para que não ficasse muito pesado, né? Porque eu estava meio com medo. E eles foram se interessando com o curso de passe. E o assunto foi crescendo. Nós éramos apenas uns 10, 12. E desses 12, tiramos 3 de início. E nesse tempo, mais ou menos de um mês, já começaram a aparecer pessoas interessadas. Os familiares, né? Os familiares dos trabalhadores da casa. E começa dessa maneira, com essa nossa irmã, que era filha de uma trabalhadora da casa, de 35 anos, sexo feminino, procura tratamento com passe magnético no Grupo Fraterno Espírita no mês de junho de 2013. Nós estávamos estudando no mês de maio. Relata que teve internada por 36 dias no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, com quadro de anemia profunda, recebeu 4 bolsas de sangue, pesava 30 quilos ao internar. E a alimentação era feita por sonda. Ela relata na entrevista que não houve diagnóstico médico conclusivo. A nos procurar, apresentava intensas dores nos membros inferiores, insônia, ainda sem apetite, mas já pesava 36 quilos. O remédio que ela estava tomando, na época dessa internação, era Bactrim. E tem que tomar, acho que terminaria agora, por 1 ano. Bactrim e suplementos alimentares, vários. Aqui está. O interessante dessa foto, porque quando eu comecei, eu estava tão envolvida com a turma de passe, que eu não olhei como um caso que era para ser estudado, pesquisado, para apresentação. Eu não tinha tempo, eu estava direcionando todo o foco para a turma, né? Eu precisava deles, porque eu sozinha ia ficar muito difícil. Já tinha 10, 12 pacientes, e eu precisava daquela equipe para poder nos auxiliar. Então, ela chegou assim e falou assim, ela e a mãe: André, tira essa foto, porque você vai apresentar esse meu trabalho lá naquele encontro. Ela falou desse jeito. Eu fui e tirei, um amigo tirou de um celular. Eu falei, vamos tirar essa foto. Aí se apresentava a nossa irmã. Como ela chegou numa situação que não me deu nenhum diagnóstico, nenhum laudo, com essa perda de peso, na hora eu pensei, vou tratar como anorexia. Eu não sei, vou tratar. Não tinha um laudo. Então, anorexia, né? É a perda ou ausência de apetite. Não se deve confundir com anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar em que ocorre recusa constante de alimentos, mesmo ao sentir fome. É no caso de pessoas que têm aquela obsessão por um defeito, se olha no espelho, né, se vê gorda, já está magra. É mais um tratamento mais psicológico. A anorexia, só ausência de apetite, não. Então, doenças que podem reduzir o apetite:
o alcoolismo, hepatite, dengue, pneumonia, AIDS, transtorno de ansiedade, câncer, tuberculose, demência, insuficiência renal crônica e outros. Medicamentos que podem reduzir o apetite, anfetaminas, antidepressivos, estabilizantes de humor e outros. Só que na entrevista, essa irmã não apresentava nem dessas doenças, nem tomava medicamento. Perda, ela me relatou que começou a perder peso. Eu perguntei se ela, como é que era o caso dela, se era depressão, me informei com a mãe, não. Ela foi perdendo peso. Foi perdendo, parando de comer. Esse foi o primeiro diagnóstico. Início do tratamento. O tratamento teve início 10/6, em julho, né, com um minucioso tato magnético, onde foram encontradas várias desarmonias nos centros de forças, mas principalmente no cardíaco e no esplênico. Durante o passe magnético, sinto grande doação fluídica. Chegava ao ponto de... Era como eu tivesse, assim, feito uma atividade física e ficasse exausta, cansada. Houve a necessidade de fazer um afastamento, um bloqueio, respiração diafragmática para que eu pudesse voltar ao atendimento. Então, ela estava na maca, eu sentia aquela fraqueza que já demonstrava nas pernas, uma certa tontura, me afastava e fazia o bloqueio de não doação, botava na mente, não vou doar, respiração e voltava ao contato com ela. Era impressionante que, ao se aproximar, eu já entrava em relação magnética. Era nítido que a gente tinha uma atração. Paciente dorme durante o passe magnético. Logo no início começou a dormir, sempre. Na entrevista, a paciente relata que dormiu melhor as 2 noites seguintes e suas dores musculares diminuíram por igual período, mas voltavam intensamente. 2 dias e voltavam as dores. Quando iniciamos o tratamento com passe magnético, a paciente realizava concomitantemente o tratamento de desobsessão no grupo fraterno espírita em outro dia da semana. Era uma turma muito atenciosa, que nos proporcionou um contato muito grande. Eu tinha uma resposta do que eles estavam fazendo, né? Durante um mês, realizo o TDM1 intenso. Eu coloquei esse intenso porque, no caso desse TDM1, claro que a gente faz isso com todos, né? Mas eu tinha que ganhar tempo, eu não sabia o que ela tinha. Eu não tinha que errar. Não tem como fazer ali, naquele exato momento, fazer um retorno de mão errada. Eu estou trabalhando no esplênico e daqui a pouco estou levando a mão lá perto da mama. Não, eu tinha que estar no esplênico. Abertura de braço perfeito, não fazer refluxo. Eu direcionava mesmo os locais do TDM1. E fazia assistência ao humeral, com bastante dispersivos, transversais, ativante, calmante, gradual e sopro frio também, fiz algumas vezes. E esse passe durava 30 minutos. Algumas vezes realizo passe magnético 2 vezes por semana, porque essa turma, na quarta-feira a gente estuda, porque foi uma turma que nós montamos, mas montamos pela necessidade, mas muita coisa eu precisava ainda passar. Então, na quarta-feira, a turma se reúne e estuda o passe magnético. E como eu estava na casa, eu a convidava a tomar o passe. Nesse dia, era na cadeira, não era na cama. Aplicava o TDM1. Paciente continua relatando alternância de melhoras por alguns dias, com um retorno de sintomas a seguir. Permanece as dores nos membros inferiores, com insônia, agora com dores intensas na coluna vertebral e na parte lombar. Como ela não estava tendo uma melhora,
eu pensei, para melhor análise e tratamento, decidimos que cada passista iria realizar o TDM1. Dona Lourdes, Dona Ivone, Flamarion e o Cleves, nas semanas seguintes. Pensei na afinidade fluídica. Eu falei, será que algum daqui nossos companheiros poderia estar fazendo melhor esse trabalho? Vai entrar em afinidade fluídica? Vai ter um resultado? Fiz esse teste. Assim mesmo, o quadro não se alterou. Retorno a aplicar o passe magnético. Faço um minucioso tato, onde a paciente apresenta uma pequena melhora nos centros vitais, mas o esplênico e o cardíaco ainda continuava desarmonizado. Para melhorar suas dores, procuro trabalhar a hipófise para a produção de liberação de endorfina na corrente sanguínea. A seguir, faço TDM1 intenso e água magnetizada. Porque quando eu falo dessas dores, essa irmã, ela chegava numa situação tão crítica que aquilo me comovia e eu não sabia como agir. Ela não tinha condições de sentar, porque os ossos doíam na cadeira. Tinha que levar travesseiro. Eu se segurava para subir a cama. E ela vinha se arrastando, uma pessoa de 30 quilos, e eu não sabia o que era aquilo. Então, eu tinha que ganhar tempo. Fazer, experimentar, testar, a equipe, ver o melhor. Então, ela começa a melhorar as dores musculares, a insônia e o apetite, porque ela também não tinha apetite ainda. Começa a ganhar peso. Em agosto de 2013, a paciente começa ao tratamento de TDM2, porque aí já me aliviou um pouco. Nesse momento, eu já estava olhando o esplênico, se aguentaria, e eu já comecei a entrar para o 2. Quando eu falei na hipófise, né? Trabalhar a hipófise, você imagina assim, mas como, né? Nosso amigo João Francisco do Leão, ele nos ensinou a fazer de uma maneira pelo ouvido, né? Ele entra no canal auditivo, vai no ouvido médio, interno, chega no nervo auditivo e consegue encontrar a hipófise. Eu tentei várias vezes, não consegui. Quando eu estava trabalhando a hipófise, porque a hipófise é conhecida como a glândula pituitária, uns falam do terceiro olho, ela se localiza na base do cérebro, ela é do tamanho de uma ervilhinha, é uma glândula mestre, ela secreta hormônios que auxiliam no funcionamento de outras glândulas. Ela é muito importante. E algumas pessoas, e eu também fiz isso, tentando encontrar por aqui. Quando eu tento aqui, foco, eu vejo o olho, rápido, como fosse um flash. Eu falei, vou acompanhar, porque eu tinha sensações de doação. Então, eu imaginei o olho dessa maneira. Entrei pela pupila, fui entrando no meio do olho e vinha rápido, flash, dupla vista, bem sutil. E aí eu vi um ponto, como fosse o fundo, que depois eu estudando lá no Dr. Google, né? É o ponto cego, que é onde se encontra ali a união da retina com o nervo óptico. Segui, nessa hora de seguir, era doação. Senti que eu podia ir mais, e fui acompanhando, passando pelo meio, onde tem o quiasma óptico, e num certo local e ali doa mais. Foi quando eu imaginei que ali era a hipófise. E depois, estudando, o nervo óptico passa bem próximo da hipófise. Às vezes vocês ficam pensando assim, né, muitos, nossa, mas
não vou conseguir isso, né? Não tenho anatomia, uma dificuldade, né? É difícil. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é que nós temos que apaixonar pelo passe. Nos mover na hora que você se coloca em frente àquele paciente, se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Foi isso. No Lean, quando eu estava com o João Francisco, ele me orientando, me ensinando. Aí João é militar também, não tem nada da área de saúde. Eu olhava ele quando ele falava, eu estou aqui e falando sobre anatomia. Eu falei, gente, como é que é isso, né? Aí eu olhei, percebi no olhar dele o amor, a vontade de fazer. E isso cria uma vontade de estudar. Porque, às vezes, o paciente, quando nos procura, fica sentado numa cadeira 2 horas, 2h30, ali sentado, e fala daquela problemática toda, doenças, dores. O que me move é a paixão pelo passe magnético. É isso que me faz mover a estudar, a procurar cada vez mais. Porque há essa necessidade. Aqui também está a hipófise e também o nervo óptico perto, passando na hipófise. Ela libera a endorfina. A endorfina é um neurotransmissor, como a noradrenalina, a dopamina. É uma substância química utilizada pelos neurônios para a sua comunicação. Ela melhora a concentração, a memória, o humor. Ela faz um bloqueio das lesões no vasos sanguíneos. Ela dá uma disposição física e mental, alivia as dores. Ela está associada à glândula hipófise também, ao hormônio de crescimento, o leite mamário, pela prolactina, hormônios ligados à parte da puberdade, órgãos reprodutores. E aí eu começo a fazer bastante passe em algumas pessoas e trabalho sempre, muitas vezes, a hipófise, não só para aliviar as dores, mas também para melhor concentração e humor. No final do mês de agosto, apresentou um eritema, um vermelhidão, uma pequena ferida na ponta do nariz. Além da ferida na perna, coxa, aparece também erupções por todo o corpo. Aproximadamente 15 dias depois, as feridas aumentaram consideravelmente. Começo o tratamento no sistema imunológico. Concentrava os meus pensamentos, meus fluidos em cada órgão do sistema imune, principalmente no timo, onde acontece a maturação dos linfócitos T, pela ação da vontade. Usava as técnicas circulares, afloração, palmares e digitais, conjugado de imposições usando as 2 mãos em regiões diferentes, e a seguir dispersava com longitudinais ativantes e calmantes. Realizo sopro quente no nariz e na perna direita por 3 vezes. Com a ponta dos dedos, faço um toque na cintura pélvica com a finalidade de introjetar analgésicos e anti-inflamatórios fluídicos, sempre alternando com dispersivos transversais ativantes e calmantes. Aqui está o sistema imunológico. Então, em cada órgão, na adenoide, nas amígdalas, ali no pescoço tinha que estar as cervicais, que são órgãos que armazenam o linfócito T. O timo, está ligado, tem uma substância chamada timosina, que faz a maturação dos linfócitos T. Então, eu concentrava, quando eu sentia as digitais, eu direcionava. Quando eu sentia o palmar, eu direcionava a palma da mão. O baço, ele renova, remove materiais inúteis do sangue,
as hemácias defeituosas. Todos esses órgãos ligados a linfócito, defesa do organismo, eu concentrava. Liberação de linfócito T. Quando eu falei sobre conjugado de imposições, eu colocava a mão no timo e a outra no fêmur, na medula óssea, aonde formam as células de defesa. Então, eu fazia, dava como se fosse um comando para cada função de cada órgão. Então, formação de células de defesa, maturação. Formação, maturação. Vinha com bastante dispersivos longitudinais para que esse linfócito T caísse na corrente sanguínea. Eu acelerava os linfócitos T. Aqui está a nossa irmã. Em 15 dias, ela se apresentou dessa maneira. Essa feridinha que está no braço estava pelo todo o seu corpo. Interessante que essa irmã, com essa dificuldade toda, dessa maneira, ela foi em Uberaba para assistir uma palestra, um seminário com Jacó Melo. Nessa situação, onde as pessoas se assustavam, ela não conseguia respirar direito, todo o canal obstruído. E assim, em 15 dias ela já estava dessa maneira. No mês de outubro de 2013, foi realizado no hospital uma biópsia no nariz, negativo a pesquisa de Barr, tuberculose, fungo e leishmaniose. Neste caso, foi muito importante o sopro quente nas feridas, o fortalecimento do sistema imunológico. Realizava longitudinais concentradores bem lento, ativante ao longo da perna direita, para cauterizar as feridas. Relata sentir dores e queimação e repuxar a perna que está sendo tratada. Minhas mãos esquentavam muito durante esse procedimento. Paciente sempre disciplinada. Não faltava e tomava água. Em dezembro de 2013, o nariz e a perna começam a apresentar cicatrização. Mas a perna direita ainda dói e a paciente relata que ainda não consegue fazer nenhum esforço físico. Tinha dificuldade para dirigir. Em fevereiro de 2014, realizou outra biópsia no nariz, no hospital de Goiânia, com resultado positivo para o fungo histoplasmose. Esse laudo foi retido no hospital. Foi prescrito na época, que ela está tomando até hoje, o itraconazol 100 miligramas de 12 em 12 horas, por 6 meses. Ela começou em fevereiro, mas já estava cicatrizando. Aqui eu botei essa camada de pele. Quando eu falava em cauterização, eu passava a mão, cauterizando e pensando nessas camadas. Derme, epiderme, hipoderme, cauterizando. Histoplasmose é uma micose sistêmica, ou seja, uma doença causada pelo fungo, Histoplasma capsulatum. Este fungo vive na natureza de forma livre, alimentos de detritos orgânicos. A infecção humana acontece após inalação de sua forma de esporos, que é liberada no ambiente. Ele é oportunista. Como ela baixou a imunidade, ele está por aqui, né? Fica aí. Como nós temos a imunidade firme, nada acontece. No caso de pessoas debilitadas, ele é oportunista. Esse fungo gosta de solos com alto teor de nitrogênio, como umas das cavernas do morcego, ou zonas de cidade com números elevados de pombos e galinheiros. Antes da doença, a paciente pesava 65 quilos. Hoje pesa 63,8 kg. Foi ao médico em março de 2014. O mesmo disse que, em seu ponto de vista, o paciente está bem. Pediu outra biópsia de tecido para confirmação do fungo. O paciente se recusa a fazer o exame pelo medo e sofrimento, porque não tinha anestesia. Era retirado um tecido do nariz, abria, retirava,
ela chegava naquele dia com muitas dores, feridas aumentavam para fazer essa biópsia. Então, ela se recusou, não quer saber mais. Seu nariz hoje está cicatrizado, não dói mais. Sua perna apresenta dores, mas não tão intensas, sem necessidade de tomar remédio. Estamos hoje realizando TDM3 na paciente pela equipe. Todos agora aplicam um passe na nossa irmã. Conseguem ver? É a perna, as feridas, cicatrizada, parece que ficou uma fibrose, ficou dura por toda a perna direita. Aqui está nossa irmã hoje, recuperada, muito feliz, não falta até hoje, participa com a gente dos estudos, faz curso de passe, para entender, é uma mãe ativa, leva filho para o colégio, feliz, né? E eu tinha muito medo no nariz da nossa irmã, porque parecia que ela ia perder a cartilagem, eu achava que fosse ficar um buraco, e ela está super feliz, que o nariz foi feito uma plástica, ficou fininho. Esperamos que as técnicas utilizadas nesta paciente possam também servir de auxílio e ser empregadas por outros magnetizadores espíritas. Busquemos a meta de instruirmos com coragem, com a certeza de que Deus nos criou com todos os recursos que nos capacitam a transformar o ato de existir em uma experiência plena de crescimento e felicidade. Nunca estás sós. Sabendo disso, ajuda sempre. Obrigada.